Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa aula 4 da disciplina Trocadores de Calor. Eu vou falar agora sobre o método da diferença da temperatura média logarítmica. Então a gente vai usar esse método para algumas resoluções de exercícios, né? A gente vai ver qual tipo. Ah, Então, para selecionar um trocador de calor, que alcançará uma mudança de temperatura especificada em uma corrente fluido de taxa de fluxo de massa conhecida, a gente vai usar esse método. Então, vamos ver porquê, né, e as especificidades dele. Mas, então, se eu tenho aqui o Q, se eu tenho as temperaturas especificadas, né, eu conheço o fluxo de massa, eu consigo usar esse método. Se eu quero prever a temperatura de saída em um trocador especificado, daí ao contrário, eu vou usar o método NTU, que a gente vai ver na outra aula. Ok? Então, nesse caso aqui, eu conheço as temperaturas que eu quero, daí eu vou usar esse método para dimensionar o meu trocador de calor. Certo? Um pouquinho da revisão, né? Então aqui eu tenho aqui um balanço de energia, MCP ΔT do fluido quente. Né? A gente vai ver depois, isso vai voltar na disciplina aqui. Mas esse é o balanço de energia tradicional, né? MCP, essa caneta fica subindo com MCP ΔT, aonde meus M pontos são a vazão mássica, né, em quilograma por segundo. Os meus CP são os calores específicos e aqui as temperaturas, né? O subscrito C é de frio, né, de cold, e o meu H é de hot. Então, são subscritos que a gente vai estar usando aqui. Eu peguei esse material do Sangel em inglês, então vai estar com esses subscritos em inglês, mas só passar para o português aqui, né, tranquilo. Eu tenho também essa taxa de capacidade térmica, que é o meu M.CP, junto, né? Quando, a gente já viu isso numa lista, né? Quando esse é igual a esse, né? O meu MCP do fluido quente igual ao meu MCP do fluido frio, eu vou ter o meu ΔT igual ao longo do trocador de calor. Né? Então, se for esse caso aqui de contracorrente, com os meus MCPs iguais, daí eu tenho constantes aqui. Né? Eu tenho alguns casos específicos também que são o de ebulição e condensação, onde o meu Q é o M ponto entalpia de vaporização. Né? Eu tenho um patamar constante de temperatura. Né? Vocês lembram disso? Daí o meu MCP ele tende ao infinito. Eu não tenho um ΔT. Né? Ok, minha taxa de capacidade térmica tende ao infinito. Então, aqui só a parte da revisão. Então, vamos aqui para dar início, né? A transferência de calor entre os escoamentos. Eu vou desenhar um trocador em corrente, o que é isso aqui? Paralela, né? Tanto fluido frio quanto quente, eles entram nessa minha extremidade da esquerda e caminham até a extremidade da direita, né? Onde eu tenho a saída do quente e a saída do frio. O quente é o que está passando no tubo interno. Certo? E aqui eu tenho daí os ΔT dos dois, né? Eu tracei um gráfico onde eu tenho a temperatura, só ver se eu não fiz nada aqui de pausar, a temperatura pela área de trocador ou comprimento, né? Se for no caso desse duplo tubo aqui. E esse meu ΔT ele começa muito grande e ele vai reduzindo, né? Ao longo do trocador. Então, para fazer essa nossa análise, a gente vai pegar uma seção infinitesimal aqui de área, um dA, né, do meu trocador, e vamos analisar nesse gráfico TA. Eu tenho aqui um dQ associado ao fluxo de calor do meu fluido quente para o frio, né? Daí eu vou ter aqui um dt cold, um dt hot pequenininho, né? Que aqui eu tenho uma temperatura, aqui eu tenho outra. Eu vou até trocar a cor porque o livro Senge usa muito o vermelho, né? O rosa aqui, que
Confunde, fica mais difícil ver. Eu tenho aqui uma temperatura quente e uma temperatura quente, né? Então eu tenho uma variação da temperatura quente nessa areazinha e uma variação da temperatura fria também, né? Nesse meu elemento dA. Então muitas vezes é conveniente dispor a diferença de temperatura média para um trocador para usar a relação. Então eu tenho aqui o meu ΔT médio, Q é igual a U a S ΔT médio, né? Isso aqui a gente viu, coeficiente global de transferência de calor, certo? Então, vamos fazer o quê? A gente vai desenvolver uma relação para a diferença de temperatura média equivalente entre os dois fluidos. Né? Vamos usar o escoamento paralelo em um trocador de calor duplo tubo, mais simples que tem, paralelo. O ΔT ele é grande na entrada e reduz com o comprimento, né? Foi o que eu apresentei aqui. A gente vai ter algumas considerações nessa análise, né? A gente vai desprezar eventuais mudanças na energia cinética potencial. E a gente vai considerar que a superfície externa esteja bem isolada. Então, toda a minha troca térmica ocorre entre os fluidos, certo? Então, se eu fizer um balanço de energia em uma seção diferencial, eu vou ter o quê? Aquilo que a gente viu no começo, né? O meu balanço de energia, só que em vez de pegar do começo ao fim do meu trocador, eu estou pegando aqui meu MCP ΔTH do meu elemento infinitesimal, certo? Então, aqui eu tenho um dQ, né? Uma variação também infinitesimal do calor. E eu faço a mesma coisa para o quente, né? Aqui eu coloquei o sinal, porque eu já desenhei, eu sei como é que está acontecendo a taxa de transferência de calor, né? Ela sai do fluido quente em direção ao fluido frio. A taxa que sai do quente é igual à taxa que o fluido frio absorve. Então isso aqui vem daquela nossa condição de que o trocador ele é perfeitamente isolado do meio externo, né? A mudança de temperatura do fluido quente é uma quantidade negativa, e então por isso que eu coloquei o sinal negativo, para tornar a taxa de transferência de calor positiva. Okay? Eu posso agora isolar as temperaturas. Eu estou tendo aqui a minha variação de temperatura dTh e dTcold, né, em relação ao resto do meu escoamento. Então eu vou ter esse meu dQ é igual a esse aqui, e eu tenho aqui a minha taxa de capacidade térmica, né? Meu Czão H e o Czão C. Ok? Aqui, então, eu posso fazer a diferença entre os meus DTs, né? O DT quente menos o DT frio. Eu vou ter daí, eu posso fazer o D da diferença das temperaturas. E isso vai ser igual, né? O meu diferencial aqui do calor, da transferência de calor, eu juntei, né? Porque ele é igual nos dois. Eu tirei daqui de cima. E eu fico 1 sobre essa minha taxa de capacidade térmica mais 1 sobre essa outra taxa de capacidade térmica, né, aqui do quente e do frio. A taxa de transferência de calor na seção diferencial, ela também pode ser expressa dessa forma, né, que a gente já viu. U dA ΔT, né, variação da temperatura. Então, vamos substituir aqui, né, ou digamos aqui em cima. Eu vou ter, então, esse meu ΔT, eu joguei aqui para baixo, né, eu isolei esse meu para baixo daqui, né, do meu dTh menos Tc. E aqui eu tenho menos o dA. Agora vamos ver o que a gente faz com essas taxas de capacidade térmica. Né? Se eu integrar ao longo do trocador de calor, ao longo do meu comprimento, essas temperaturas, né? Que aqui eu tenho o meu H e o meu C, né? Do meu ponto infinitesimal, do meu volumezinho, minha área, né, infinitesimal. Integrando, eu vou ter Ln de TH na saída menos TC na saída, dividido por TH na entrada menos TC na entrada. Ok? Isso é igual a menos UA e a mesma coisa, né? 1 sobre essas taxas de capacidade térmica. O que eu posso fazer agora é, voltando lá no meu balanço de energia, né, inicial, analisando isso aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso rearranjar as equações, eu substituo aqui, né, meu m.cp por essa relação Q ΔT, né, Q ΔT,
E rearranjando daí, eu isolo o meu Q, eu chego nessa relação. Eu isolo o meu Q e eu crio esse meu ΔTLM, né, essa variação de temperatura logarítmica, fica sendo essa minha relação aqui, ó. Né? Eu rearranjei, isolei essas minhas diferenças de temperatura tudo num elemento só, que eu estou chamando de ΔTLM. E o resto, eu disse, isolei o meu Q dessa equação que eu substituí aqui em cima, né? Porque um Q é igual ao outro. Isolei o Q num lado da equação. O meu UAS se mantém. Eu vou até pedir para vocês fazerem isso aqui. Vocês vão ver o que acontece com esse meu sinal, né? Esse meu sinal ele vai inverter aqui a divisão do meu LN, né? E se vocês fizerem passo a passo, vocês chegam nisso aqui. É bem tranquilo, ok? O que eu estou chamando de ΔT1 e ΔT2 são a temperatura H na entrada, a temperatura C na entrada. Temperatura H na saída, temperatura C na saída. Então, o meu ΔT1, digamos assim, aqui eu tenho meus trocadores de calor. Naquele caso, eu tenho assim, né? As duas temperaturas vão chegando mais próximas uma da outra. Dessa forma exponencial, né? Logarítmica. E aqui é o comprimento do meu concentrador, meu trocador de calor. Independente se ele é em escoamento paralelo ou contracorrente, o meu ΔT1 vai ser isso aqui, ΔT1, e meu ΔT2 vai ser isso aqui. Então, eu fiz isso aqui para todo esse desenvolvimento para um trocador em correntes paralelas, mas esse desenvolvimento está levando em consideração essas temperaturas na entrada e as temperaturas na saída. Então não importa se como isso está acontecendo, né? O que importa é que eu tenho esse meu ΔT1, que vão ser as diferenças de temperatura, né, nesse ponto, né? E o ΔT2, que vai ser a diferença de temperatura nesse outro ponto. Nesse caso é assim, né? Entrada, entrada, porque eles entram no mesmo lado, e saída, saída, porque eles saem no mesmo lado. Mas a gente vai ver que para um trocador em contracorrente, né, olha o que acontece. Eu tenho no meu ΔT1 o quente na entrada e o frio na saída. O que está acontecendo? Onde é que está o meu quente na entrada? Aqui está o meu quente na entrada e aqui está o meu frio na saída. Então, meu ΔT1 está acontecendo nesse ponto. Digamos, se o meu comprimento aumenta para cá, ele acontece no meu x igual a zero. Entenderam o que eu quis dizer? Aqui eu tenho as duas temperaturas no mesmo lado do trocador. Mesmo que a minha temperatura fria seja a saída, aqui, nesse caso, e a quente a entrada, eu estou fazendo ΔT aqui, nessa seção. Então, por isso que é conveniente eu trabalhar nessa forma, de ΔT1 e ΔT2, para não ficar me confundindo tanto com o que é entrada, o que é saída de cada tipo de escoamento. E o meu ΔT2 está trabalhando aqui. Olha só, meu ΔT2 é a temperatura quente na saída menos a fria na entrada. Quente na saída menos a fria na entrada. Aqui em cima, meu ΔT1, o que é? É a quente na entrada menos a fria na entrada. Porque estão entrando os dois nesse lado. Então, de novo, meu ΔT1 é o meu ΔT no meu x igual a zero. E o ΔT2, daí é a fria na saída e a quente na saída. Né? Então, eu tenho bem claro aqui meu ΔT1, ΔT2 é a mesma coisa, ΔT2, ΔT1. Eles representam as diferenças de temperatura entre os dois fluidos em ambas as extremidades do trocador de calor. Não faz nenhuma diferença qual extremidade do trocador de calor é designada como entrada ou saída, porque eu estou pegando as duas, né? De que tipo de fluido. E eu tenho outra concepção que é a minha temperatura média aritmética. Né? Então, eu pego a média do meu ΔT1 mais ΔT2. Né? Bem simples. O problema é que eu vou ter erros associados a isso aqui. A diferença de temperatura média logarítmica é obtida a partir do perfil real das temperaturas do fluido, porque eu integrei, né, ao longo do comprimento do meu trocador de calor. Então ela é uma representação exata da diferença de temperatura média entre os fluidos quente e frio. Ela reflete verdadeiramente o decaimento exponencial da diferença local de temperatura.
Por isso que esse método ele é mais exato, né? O meu método da diferença média, da temperatura média logarítmica, né? Dessa diferença. A média aritmética é sempre menor do que a logarítmica, ok? Então, a aritmética, que é uma média simples, é sempre menor. Usar ela vai superestimar a minha taxa de transferência de calor entre os dois fluidos. Então, eu estou superestimando a taxa de transferência, eu vou subestimar a área de trocador de calor que eu preciso. Né? Quando a diferença entre ΔT1 e ΔT2 não passar de 40%, o erro ao usar a diferença de temperatura média é inferior a 1%. Então, meu ΔT1 está aqui. Né? Isso aqui é o meu ΔT1. Se eu cheguei lá no final do meu trocador, e aqui eu tenho vamos dizer, um ΔT2, e essa diferença entre esse e esse não for muito grande, não tem tanto problema, eu vou ter um erro pequeno, né, em usar a média aritmética. Depois vocês pensem então, quem sabe eu até pergunto qual tipo de trocador isso aqui é mais fácil de acontecer. Se é contracorrente ou corrente paralela, né? Em qual tipo de trocador usar a média aritmética vai me apresentar geralmente erros inferiores. O erro aumenta para níveis indesejáveis quando essa diferença é superior. Né? Nós devemos sempre usar a diferença média logarítmica quando da determinação da taxa de transferência de calor em trocador de calor, porque ela é a representação exata. Né? A relação desenvolvida para um trocador de calor de escoamento paralelo é igualmente aplicável aos trocadores em contracorrente, é o que a gente viu. Não importa mais, porque o que eu estou pegando são os ΔTs na seção x igual a 0 e x igual a L. Eu não estou dizendo o que é entrada, não estou dizendo o que é saída. Eu peguei essas temperaturas, né? Então, se eu fizer a mesma análise para um contracorrente, eu vou chegar no mesmo resultado. Ok? Para temperaturas de entrada e saída especificadas, a diferença da temperatura média logarítmica de trocador de calor contra a corrente é sempre maior que para um escoamento paralelo. Ok? Depois eu quero que vocês deem uma pensada, quem sabe a gente faz um exercício sobre isso também. Uma superfície menor para se atingir uma determinada taxa de transferência de calor. Isso aqui representa, né? Essa frase de cima representa isso. Então, para um contracorrente, eu vou ter sempre uma superfície menor para atingir o mesmo Q. Por isso que na prática a gente usa geralmente arranjos em contracorrente, não corrente paralela. Não é tão comum usar corrente paralela. Né? A gente viu que tem algumas aplicações específicas que eu vou querer usar o corrente paralela, mas em geral a gente vai usar contracorrente. A taxa de capacidade térmica dos dois fluidos iguais em um trocador de calor contracorrente. Isso aqui vai me representar um condensador ou evaporador, né? Deixa eu só ler de novo. Taxa de capacidade térmica dos dois fluidos iguais em um trocador de contracorrente vai me implicar nisso aqui, né? Se eu tenho mesmo que vou ter que a minha diferença logarítmica é igual ao meu ΔT1, que é igual ao ΔT2, porque o que a gente viu que o meu ΔT ele não varia ao longo do trocador de calor, se ele é contracorrente e tem a mesma taxa de capacidade térmica dos dois fluidos, que é o meu m.cp do quente for igual ao m.cp do frio, esse ΔT vai ser igual, então a minha diferença média logarítmica vai ser igual a qualquer um dos ΔTs. Se eu tenho condensador ou evaporador, tanto faz considerar corrente paralela ou contracorrente, porque eu vou ter um dos fluidos a uma temperatura num patamar constante. Né? Então não faz diferença para mim aonde está entrando, digamos, líquido saturado e onde está saindo vapor saturado. Em termos dessa análise simplificada, é claro. Se eu quiser levar em consideração as particularidades de um escoamento bifásico, né, o regime de escoamento que eu tenho ali dentro, se é laminar, se é turbulento, vamos dizer, se é um escoamento em filme, tem bubble flow, plug flow, tem vários tipos de escoamento que vão alterar daí a minha taxa convectiva aqui, né? Então eu vou ter transferência de calor diferentes ao longo do tubo.
apesar da temperatura ser a mesma, né? Então, a minha resistência térmica, né, vai ser diferente, meu U vai ser diferente. Mas, se a gente está fazendo uma análise simplificada ali, a gente está considerando o coeficiente global constante ao longo do tubo, então não faz diferença se eu estou considerando corrente paralela ou contracorrente, certo? Eu tenho esse fator de correção quando eu não estou trabalhando com um escoamento duplo tubo. Se eu tenho outros tipos de trocadores de calor, daí eu posso corrigir isso aqui usando uma relação da diferença média, diferença de temperatura média logarítmica desenvolvida para o trocador para esses trocadores mais simples, né? Duplo tubo. Então, se eu tenho um escoamento cruzado ou casco e tubo de múltiplos passes, daí eu vou olhar na tabela qual é o fator de correção que eu vou usar, né? E eu vou corrigir ele, jogar aqui esse meu F, esse fator de correção, para um ΔT logaritmo, CF é counterflow, né? Contracorrente. Ok? Então eu peguei esse meu desenvolvimento aqui contracorrente, eu vou jogar aqui e vou jogar um fator de correção. Ok? Então, se eu for fazer todo o desenvolvimento de integrar e tudo para um trocador de calor um pouco mais complexo, né? Vai ser muito trabalhoso. Então, eu vou usar essas cartas de correção, gráficos de correção. Certo? Ele vai depender da geometria do trocador de calor e das temperaturas de entrada e saída dos escoamentos do fluido quente e frio, né? Então a gente vai ver o que está passando no casco, o que está passando no tubo, se eu tenho, né, escoamento cruzado, né, que tipo que eu vou usar. Então eu vou usar o meu ΔT de contracorrente, né? Essas são as considerações que eu tenho. Vocês lembram, né? Eu vou ter meu ΔT1 no contracorrente, vai ser o quente na entrada, o frio na entrada, quente na saída, frio na saída. Ok? Depois vocês podem olhar comparar naquele gráfico. Na verdade aqui é frio na saída e aqui é frio na entrada. Essa ΔT que eu peguei aqui é para o corrente paralela, né? Onde eu tenho as duas entradas do mesmo lado e as duas saídas do mesmo lado. Então aqui inverteu. Tenho a entrada do quente num lado e a saída do frio nesse lado, e a saída do quente num lado e a entrada do frio naquele lado. Ok? Então na verdade é invertido isso aqui. Eu vou usar esse invertido, né? O corrigido aqui que eu coloquei. Aqui é um out e aqui é o meu in. E vou usar nessa minha relação ΔTLM. Fator de correção é inferior à unidade para trocadores de calor de escoamento cruzado e casco tubo. O valor limite corresponde ao meu contracorrente, né? Então, que daí é onde eu tenho a relação exata do contracorrente com o método que eu estou usando, que é o método contracorrente. Então, esse fator de correção ele vai ser uma medida do desvio desse meu ΔT logarítmico. ML é a média logarítmica, né? E LM daí é o inglês, né? A logarithmic mean, né? A partir de valores correspondentes para o caso contracorrente. Vou estar analisando nesse fator de correção o desvio que eu tenho do contracorrente. Então, se eu tiver aqui um exemplo, né? Fator de correção, F para configuração comum de trocador de calor de escoamento cruzado, casco-tubo, é dado em função das duas razões de temperatura. Vou criar uma razão P e uma razão R. Então eu vou lá no gráfico, depois eu olho e comparo o meu P e o R. Eu tenho como P meu T2 menos T1, T1 menos T1. E aqui eu tenho T1 menos T2, T2 menos T1. Os meus T's, maiúsculo e minúsculo, representam respectivamente, né, a temperatura no lado do casco e do tubo. Então, se eu tenho minúsculo, né, se eu tenho maiúsculo, eu vou ter o casco. Se eu tenho minúsculo, eu tenho o tubo. Ok? E 1 e 2 representam a entrada e saída, respectivamente. Então, eu vejo se é maiúsculo ou minúsculo, se é 1 e se é 2, e eu busco no meu desenho, né, no meu problema, o que é o quê. Não faz diferença se o fluido quente ou frio escoa através do casco ou do tubo. Né? A gente não está entrando tão dentro assim, do nosso problema. A gente vai usar um coeficiente global de transferência de calor, né, média, então
A determinação do fator de correção exige a disponibilização das temperaturas na entrada e saída para ambos os fluidos, então eu tenho que ter o desenho de o que está acontecendo, que escoamento entra de um lado, que escoamento sai do outro. A gente viu que esse método, né, ele é para isso, é para temperaturas prescritas. Eu quero essas temperaturas na entrada, essas na saída, daí eu consigo dimensionar o meu trocador de calor. Note que o valor P varia de 0 a 1 e o valor R varia de 0 a infinito. Meu R0 corresponde à mudança de fase no lado casco e R infinito, mudança de fase no lado do tubo. Isso aqui vocês podem depois olhar nessas relações e brincar com as temperaturas. Né? Se eu tenho mudança de fase, um T vai ser igual ao outro. O que está acontecendo? Né? Então aqui, se o meu T minúsculo for igual a esse aqui, eu vou ter aqui dividido por zero. Né? Então o que vai acontecer? No lado do casco, né? Eu vou ter, está dividindo por zero, ele vai tender ao infinito. Mudança de fase. Mudança de fase no lado do casco, né? Digo, mudança de fase no lado do tubo. Porque eu tenho os dois T's minúsculos, né? Que são as temperaturas do tubo. Se os dois T's minúsculos forem iguais, eu vou estar dividindo isso aqui por zero, meu R, né? E ele vai tender daí ao infinito. Ok? É porque nessa equação inverte aqui, né? Aqui são as temperaturas do tubo, mas eu tenho meu MCP do tubo em cima, né? Nessa relação. E aqui são a do casco e o do casco está embaixo, né? Mas é só fazer aquela relação de Q igual a MCP delta T, né? Vamos lá? O fator de correção é F igual a 1 para os casos limites também. Então, meu F vai ser igual a 1 para qualquer caso de mudança de fase, independente da configuração. Aqui eu tenho daí os meus gráficos de correção. Né? Então, vamos lá. A gente tem o crossflow ou multipasse, né? O escoamento cruzado de multipasse, casco e tubo. Então, eu vou ter esse desenho, eu vou ter as temperaturas aqui na entrada, quente na entrada, quente na saída, fria na entrada, meus ΔTs para calcular a minha variação de temperatura média logarítmica para o CF aqui, que é counterflow, né, para escoamento contra a corrente. Achando isso aqui, eu acho isso aqui só usando meus ΔTs, ΔT1, ΔT2, né? Jogo aqui e acho. Daí depois eu procuro aqui meu fator de correção. Para isso eu vou lá, jogo usando as minhas temperaturas. Aqui acho o meu P e acho o meu R. Né? Daí eu vou, olho qual é o meu valor de R, que são as minhas curvas. Aqui as curvas rosas. E aqui no meu eixo X eu tenho meu P. A intersecção entre os dois vai me dar o fator de correção. Ok? Então eu vou lá, olho, faço a intersecção de uma curva rosa com o meu P e vejo qual é o meu fator de correção. Certo? Aqui seria para 2 passes no casco e 4, 8, 12 ou qualquer múltiplo de 4 passes no tubo. É esse aqui. Daí eu vou e uso essa tabela de correção. Aqui eu tenho um passe no casco e 2, 4 ou 6, qualquer múltiplo de 2 passes no tubo. Daí eu vou usar essa correção. Isso aqui é para casco e tubo. Se for em contracorrente, né, escoamento cruzado, se for em escoamento cruzado, eu vou usar essas relações, né? Daí eu tenho aqui a minha temperatura T1, T2, T1, T2, né? Um maiúsculo e minúsculo. Jogo, isso aqui, os fluidos não se misturam, né? Eu tenho um passe no escoamento cruzado, jogo para achar meu P, jogo para achar meu R, a intersecção dos dois, né? Vamos dizer que deu aqui, eu jogo e vejo qual é o meu fator de correção, 0,7, por exemplo. Faço a mesma coisa aqui quando eu tenho um passe no escoamento cruzado, onde um fluido misturado e outro não misturado. Vocês lembram que esse misturado ou não misturado depende da configuração que eu tenho digamos, de aletas, né? Então, se eu tenho uma configuração onde meu escoamento está passando assim e eu tenho uma divisão, ele é não misturado, né? Eu vou ter
escoamento passando bem certinho. Isso foi da primeira aula, né? Por essas canaletas, né? Esses dutos que eu tenho para o escoamento passar. Se eu faço a mesma coisa para esse outro lado, eu tenho os dois lados não misturados. Não é que um fluido misturou com o outro. Essa configuração de misturado ou não misturado é que o meu escoamento se mistura nele mesmo aqui, né? Quando ele vai por um lado. Certo? Então, botei aqui uma conclusão, um resumo, né? Se eu conheço meu ΔT, minha variação de temperatura logarítmica, as vazões máxicas e o coeficiente global de transferência de calor, daí eu posso pegar um coeficiente padrão ali, global de transferência de calor, eu posso obter a minha área de transferência de calor. Posso determinar. Deixa eu só ver se vai. A partir desse aqui, né? Q igual a UA ΔT LM. Por isso, o meu método da temperatura média logarítmica é indicado para a determinação do tamanho de um trocador de calor. Eu tenho as condições que eu quero prescritas, daí eu vou lá, jogo e acho qual é o tamanho do meu trocador de calor, para ver qual que eu vou comprar, né? Para resultar em temperaturas de saídas prescritas, quando as razões máxicas e temperaturas de entrada são especificadas. Esse é o procedimento que eu vou fazer, né? Eu seleciono o tipo adequado para aplicação, né? Daí, a partir do meu tipo, eu vejo qual é a análise que eu vou fazer, se é contracorrente, corrente paralela, se eu vou ter que usar algum fator de correção. Determinar as temperaturas de entrada e saída desconhecidas, caso eu não tenha elas, usando um balanço de energia. Né? Eu tenho meu fluido quente, vamos dizer que eu sei qual é a temperatura de entrada e saída do quente, e eu sei qual é só a de entrada do frio, eu consigo determinar qual é a de saída do frio, digamos assim, né? Isso depende do meu problema, o que eu tenho e o que eu não tenho. Calcular a diferença de temperatura média logarítmica, aqui é o meu ΔT, né? Ele deixou um símbolo um pouco esquisito aqui, e o fator de correção necessário. Obter o valor do coeficiente global de transferência de calor U. Esse é o meu passo a passo. Depois eu consigo calcular as áreas de transferência de calor. Né? Depois que eu tiver a área, eu posso ir lá e achar no catálogo um trocador que tenha uma área igual ou maior. Né? Se tiver maior, eu consigo ajustar daí a temperatura de saída. Vamos dizer que eu quero esquentar um fluido frio. A temperatura de saída do fluido frio, eu consigo ajustar com a vazão máxima do fluido quente, por exemplo. Né? Que seria meu fluido de trabalho. Vamos fazer alguns exemplos agora. Vapor no condensador de uma central elétrica deve ser condensado a uma temperatura de 30 graus. Então tem uma temperatura prescrita aqui, né? 30 graus. Com água de refrigeração de um lago nas proximidades que entra nos tubos do condensador a 14 graus e deixa a 22 graus. Por que a água está passando nos tubos e não no casco? A gente já viu isso na primeira aula, né? É mais fácil de limpar essa água de resfriamento que passa nos tubos, que geralmente é só água do rio, que tem uma grade, uma tela protegendo ela aqui, né? Mas entra bastante impureza, então volta e meia tem que fazer a limpeza desses tubos. Ia ser mais trabalhoso ter que desmontar todos os tubos para limpar o casco. E no casco eu tenho uma água desmineralizada, uma água tratada que está saindo da minha turbina e vai condensar aqui, né? Vai virar condensado, então já é uma água tratada. Nos tubos não. Então ela entrou nos tubos a 14 e deixa 22. A superfície dos tubos é de 42, então tem uma superfície de área de troca térmica. E o coeficiente global de transferência de calor é de 2.100 watts metro quadrado graus Celsius. Eu quero determinar a vazão máxima necessária de água de resfriamento e a taxa de condensação do vapor no condensador. Ok? Então, vamos dar início. Eu já tenho as condições, né? Aqui eu tenho, na verdade, as condições do meu trocador. Eu tenho minha área e meu coeficiente de transferência de calor. E eu tenho temperatura prescrita aqui e aqui. E aqui também, né? Porque eu tenho a condição de saturação. Ok? Então eu vou colocar as propriedades que a gente precisa. Eu coloquei aqui já as considerações que a gente vai fazer. Então, primeiro eu estou dizendo que é regime permanente, que o trocador está isolado. Eu vou negligenciar a energia cinética e energia potencial, dizer que não tem incrustação e as propriedades do fluido são constantes. Então, 5 considerações aqui, a gente vai usar
essas em vários exercícios, né? Alguns não vão ter todos, outros vão ter. E as propriedades da água a 30 graus, a entropia de vaporização, e o meu CP para água a 18 graus. Já coloquei aqui. Que tipo de trocador de calor que a gente vai considerar, pessoal? Tipo, olhando o desenho, ser contracorrente, corrente paralela, ou não faz diferença? Não faz diferença, né? Porque a temperatura na entrada e na saída do vapor é a mesma. Ele está em saturação. Então, vamos considerar que não vai fazer diferença o exercício. Ele botou contracorrente, eu acho. Mas também é só para depois vocês pegarem as equaçõezinhas que vão botar, mas a temperatura vai ser a mesma, né? Então, vamos pegar o meu ΔT, vamos calcular o ΔT LM. Tipo, não importa. Vamos usar a contracorrente, então. Contracorrente. ΔT1 vai ser igual a TH in menos TC out. Isso é o quê? O quente entra a 30 e o frio sai a 22. Isso é igual a 8 graus. Meu ΔT2 é igual ao TH out menos TC in. 30 também, porque o meu quente, tanto na entrada quanto na saída, é a mesma temperatura, menos 14 graus, isso vai me dar 16 graus Celsius. Meu ΔTLM, como é que vai ficar? Isso é igual a ΔT1 menos ΔT2 dividido por Ln de ΔT1 sobre ΔT2. Isso aqui vai me dar um ΔTLM de 11,5 graus Celsius. Se eu fosse usar a média aritmética, como é que ficaria? A média aritmética direta vai ser 8 mais 16 dividido por 2, como a gente comentou, né? Ela sempre vai ser um pouquinho superior. Não lembro se eu tinha falado inferior ali, por engano, mas eu acho que eu acho que eu falei certo. Ela vai ser sempre um pouquinho superior a essa minha média logarítmica. Ok? Eu fui até olhar, pessoal, e realmente eu tinha botado o contrário, tá? Então, deixar bem claro, eu já alterei ali para quando mandar o PDF para vocês. A aritmética é sempre um pouquinho superior, né? Eu tinha colocado o contrário, mas a justificativa no final eu botei certa, né? Porque ela vai sempre superestimar a transferência de calor. Então, para superestimar a transferência de calor, eu tenho que ter para ter um Q maior, como é que vai ficar a minha equação? Eu tenho Q, que é o que eu vou usar a próxima, né? Igual ao meu U. Opa, ficou um pouco esquisito esse U. U, área de superfície de calor, e o meu ΔT. Se eu estou usando aritmético e ele é um pouco maior, eu vou ter um Q maior. Porque o meu UA vai ser fixo aqui. Digamos, né? Para o mesmo trocador de calor. Então ele sempre superestima um pouquinho. Então o meu ΔT da média aritmética é um pouco maior sempre. Então a gente tem que usar sempre esse ΔT LM. Ok? Então vamos para a próxima etapa, que é justamente essa. Meu Q igual ao meu U, que foi dado, a área da superfície, ΔT média LM, né? ou ML. Isso aqui vai me dar 2100 watts metro quadrado graus Celsius vezes 45 metros quadrados vezes 11,5 graus Celsius. O resultado é 1087 quilowatts. Ok? Isso porque eu já tinha prescrito tanto o U quanto a área do trocador. Se eu quisesse achar a área do trocador, daí eu teria que ter alguma vazão ácica, né?
teria que ter mais alguma informação para achar minha área de trocador. Então eu tenho que o vapor vai perder essa taxa, né, que vai virar em termos de condensado. E eu consigo achar agora a minha vazão máxima da água de resfriamento. Vou chamar de AR, água de resfriamento. Que é o meu M.Cp delta T de água de resfriamento. Isso aqui vai ser igual ao meu M do vapor. Vou botar aqui AR, também água de resfriamento. M do vapor, HFG do vapor, né? A minha água de resfriamento que eu vou achar primeiro, M ponto da água de resfriamento, agora que eu tenho o meu Q, né? É só isolar aqui. Eu tenho meu Q, divido por Cp delta T, vamos botar aqui de novo, né? Q, Cp delta T da água de resfriamento. Isso vai me dar uma vazão de água de resfriamento, deixa eu ver, de 32,5 kg por segundo. Eu posso usar agora para achar o meu M de vapor, né? M ponto do vapor, mesma coisa, eu tenho meu Q dividido pelo HFG. Esse meu Q água de resfriamento eu não preciso especificar, né? Porque ele vai ser a mesma coisa, mesmo que. Isso vai me dar 0,45 kg por segundo de condensado saindo. Entra vapor, sai líquido condensado. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa de exercício. Preciso que circule cerca de 72 kg de água para resfriar cada 1 kg de vapor condensado. É isso, né? Então, essas são as considerações que eu tenho. Ok? Vamos para um exemplo um pouquinho mais completo, então. Eu tenho um trocador de calor com 2 passes no casco e 4 passes no tubo. Aqui lembrem que a gente já tem daí qual é a tabelinha para achar o fator de correção que a gente vai usar, né? 2 passes no casco e múltiplo de 4 passes nos tubos. É utilizado para aquecer a glicerina entre 20 e 50 graus. Então eu tenho aqui a glicerina entra 20, sai a 50. Com água quente que entra 80 graus no tubo. 80. Nos tubos de parede fina, né, 2 centímetros de diâmetro e deixa 40 graus. Então, água quente entra, parede fina, sai 40. Okay? Comprimento total dos tubos do trocador de calor é de 60 metros. Coeficiente de transferência de calor por convecção é 25 watts por metro quadrado de grau Celsius no lado da glicerina e 160 watts por metro quadrado de grau Celsius no lado dos tubos. Determinar a taxa de transferência de calor no trocador de calor antes de qualquer incrustação e depois, que eu tenho esse coeficiente de incrustação. Então, vamos lá. O que eu tenho que achar primeiro, né? Só organizar aqui para pegar os valores depois. Primeira coisa que eu vou falar é que, por ser parede fina, bom, tem todas aquelas considerações, né? Regime permanente, o trocador bem isolado, né? A princípio a gente vai desconsiderar a incrustação, mas depois vai considerar. A energia cinética e potencial a gente vai poder desconsiderar, né? Resistência térmica do tubo, desprezível, né? Então eu vou falar que, por ser parede fina, minha área da superfície vai ser igual, interna e externa, que é meu πdl, comprimento, né? Π, meu diâmetro é de 0,02 metros, né? Que foi dado. Não lembro se foi dado o raio ou o diâmetro, deixa eu ver aqui. Foi dado o diâmetro, né? 2 centímetros de diâmetro, 60 metros. Isso aqui vai me dar uma área em metro quadrado, né? 3,77 metros quadrados. A partir da taxa de transferência de calor, eu posso determinar, né, eu quero achar a minha taxa de transferência de calor, né? Então eu vou ter meu U
área de superfície que eu já achei. O coeficiente global eu vou achar daí usando os meus coeficientes convectivos, resistências térmicas, né? Vezes meu delta T LM para contracorrente, porque eu vou colocar daí um fator de correção F, né? Então, por enquanto eu tenho só a minha área. Vamos achar o resto. Para achar meu delta TLM, eu vou primeiro achar meu delta T1 e meu delta T2. Esse um ficou esquisito. Meu delta T1 e meu delta T2. Meu delta T1 vai ser o quê? TH na entrada, menos TC na saída. Meu delta T2 vai ser TH na saída, menos TC na entrada. Isso aqui vai ser 80 menos 50, que vai ser 30 graus Celsius. E aqui vai ser 40 menos 20, que vai me dar 20 graus Celsius. Ok? Vamos achar agora meu delta T média logarítmica no contracorrente é meu delta T1 menos delta T2 dividido pelo Ln, delta T1 sobre delta T2. Isso aqui me dá 24,7 graus, se quiserem comparar com a média aritmética. 27,4 graus. Agora eu vou ter que achar o meu fator P e o meu fator R da tabela. Aqui, vamos ver. Como é que é o meu fator P? T2, T1, T1 maiúsculo, T1 minúsculo, né? Olhando o desenho aqui, olhem depois no desenho do slide como é que ficou, mas eu vou ter aqui 40 menos 80 dividido por 20 menos 80, isso vai me dar um 0,67. E meu R vai ser 20 menos 50 dividido por 40 menos 80. Isso aqui é um R de 0,75. 40, 80, 20 e 50. Então, eu vou pegar agora o meu R, né? E o meu P. Vamos achar qual é o ponto. Ok, aqui eu tentei pegar a régua, não deu certo. Eu tracei aqui no 0,67, 65, 66, 67, aqui mais ou menos, né? Tracei para cima do meu P. E agora o meu R0,75, vamos dizer aqui é o meu R06, 0,7 seria entre esses dois, 0,75 vai ser aqui assim, digamos. Né? Opa. Vai ser mais ou menos aqui assim, onde intercepta. Isso vai me dar um fator de correção de 0,91, vamos dizer. Né? Foi o que ele achou aqui no exercício, vamos usar esse. Meu F igual a 0,91. Ok? Então, vamos voltar para o meu caso para o meu exemplo, né? Agora eu preciso achar o quê? O U. U vai ser igual, eu tenho a área igual, né? Entre eles, 1 sobre HI mais 1 sobre H0. Isso a gente já fez, né? Alguns exemplos assim. Isso vai me dar 21,6 watts metro quadrado graus Celsius. Ok? Então, voltando para a minha taxa de transferência de calor, tem que meu Q é igual a U AS. U eu tenho agora. Meu AS eu tenho. Meu F eu tenho. Meu ΔT LM eu tenho. Isso, substituindo todos os valores, vai dar 1830 watts. Essa é a minha resposta da A. Agora, se eu for para a minha B, eu vou colocar um fator de incrustação. Onde é que isso vai afetar? Vai entrar aqui, né? Ele vai entrar no meu U. Ele vai entrar com uma resistência térmica adicional. Então, eu vou ter 1 igual a 1 sobre
1 sobre HI, mais 1 sobre HO, mais o R da incrustação aqui adicional. Isso, daí eu coloco aqui direto meu 0,0006 metros quadrados, né? Confiram as unidades, hein, pessoal. Isso vai me dar um U de 21,3 watts metro quadrado, graus Celsius. Fazendo a mesma análise agora, meu Q igual a esse meu U novo, né? Área, superfície, meu F, delta T, LM. Isso aqui agora vai me dar um Q de 1805 watts. Essa redução da taxa de transferência de calor foi devido à incrustação nos tubos, né? Ok, pessoal. Então, eu vou deixar os outros exemplos para depois. Daí eu coloco numa aula de exercícios, mas eu fiz um exemplo já usando o meu fator de correção e um exemplo sem usar o fator de correção. E aqui a gente termina, né, a aula da diferença, do método da diferença de temperatura média logarítmica. No próximo aula eu vou botar o método NTU, né? Daí depois nesse de fator de incrustação a gente vai ver bastante exercício, né? Porque o fator de incrustação o conceito não é tão complicado, né? Só a gente vai ver o porquê que acontece, né? Alguns casos. E a gente já está finalizando aqui a nossa disciplina. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.